Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um Saúde Plena. E olha, hoje eu estou com uma convidada que é muito minha amiga, que vocês sempre ouvem eu dizendo muito nas minhas redes sociais. Carolina Mello, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pri. Prazer estar aqui com você, né? Sabe Igualmente. que eu amo, né? Mas antes mesmo dela se apresentar, pessoal, eu quero conversar com vocês. Eita, que hoje eu tô enrolando aqui minha língua, gente, calma. Quero conversar com vocês sobre o mês de junho. Mês de junho, Dia dos Namorados. Muito gostoso esse momento para você se dedicar a arrumar um presente bacana, que a pessoa goste, que ela vai se sentir bem. Então, pensando nisso, lá na clínica eu montei uma caixinha que nós temos o quê? Além dessa caixinha maravilhosa e super clássica, fina, elegante para você dar ou para o seu namorado ou para sua namorada. Ó, nós temos um home spray agora, um creme também, tanto corporal quanto um creme de mãos. Você tem a oportunidade de conhecer as maquiagens 100% veganas, naturais. E montar tudo isso, o livro também, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a saúde integrativa. Pessoal, tudo isso é muito legal para você montar o máximo de produtos que você quiser, tá bom? É tudo natural, então começa a seguir os passos da própria clínica, do cuidado integral com a saúde, sem prejudicar o nosso corpo e os nossos hormônios. Então, ainda, além disso, eu fiz um cartãozinho, ó, que você pode fazer uma dedicatória para o seu querido, seu amado, sua amada. E ainda, quem sabe, se você quiser, sugestionado, assim, né? Colocar uma consulta que ela também tá ganhando, ou de dermato, ou de endócrino. Então, fica aí a dica para você nesse mês de junho, tá bom? Botoquinho. É, um botox. Um botox. Sempre vale a pena, pessoal. Tem ótimas saídas. Bom, mas agora, vamos lá, minha querida. Vamos começar falando um pouquinho sobre terapia sistêmica assistida por cavalos. Carol, conta o que você faz. Ai, gente, olha. Olha. Uma loucura. Eu chamo meu trabalho de despertar sistêmico, né? Uhum. É uma terapia, claro. É terapêutico. Eu sou psicóloga, né? Pra quem não sabe. E na verdade, os cavalos, eu falo que eles que fazem tudo. Você já participou, você sabe, eles são maravilhosos, são sensíveis, são animais que têm uma sensibilidade extremamente aguçada. E eu brinco que o meu trabalho é uma cirurgia da alma. Quando a pessoa sai, eu falo, você passou por uma cirurgia da sua alma. Então, você tem que passar pelos 21 dias de reclusão, que você tem que ficar pensativa, cuidando daquilo, de tudo que você viu aqui. Então, na verdade, o nosso trabalho, ele é muito baseado nas constelações familiares. Não é uma constelação somente. Existem muitos movimentos que são ligados à constelação, toda a parte sistêmica, as leis sistêmicas, a base. Mas vai muito além disso, porque... Eu falo com as mãos, tá? Tô com a mão presa. Vai muito além disso, por quê? Porque o que as constelações, uma das questões é olhar para os seus antepassados, olhar para aqueles que vieram antes. E dentro de toda a minha experiência, eu entendo que você precisa olhar principalmente para o seu pai e para sua mãe. Então, hoje, eu falo que os meus podcasts de 5 anos atrás já é diferente do que eu falo hoje, que a grande base do que eu faço é muito uma reconexão, uma conexão com a nossa mãe, com o nosso pai e com a nossa alma. E os cavalos entram como ajudantes, como terapeutas também ali junto comigo. E, logicamente, a gente fala de pai e mãe, mas atrás do pai e da mãe tem os avós, os bisavós e todos aqueles que vieram antes da gente. E hoje é sabido que nós trazemos as dores, os bloqueios e as questões deles. E aquilo que não é curado se repete e passa para as outras gerações. Então, basicamente é isso. É uma experiência que a pessoa tem junto comigo e
com os cavalos e que ela fica lá comigo 3 horas, individualmente, 3, 4 horas, depende da pessoa. Tem gente que fica 4, tipo Dona Priscila. Mas é uma experiência, eu falo, e é muito profunda. E eu chamo de despertar por isso, porque analogia com despertador. Despertador toca. Você gosta? Eu adoro ficar dormindo até a hora que eu quiser e acordar sozinha. Mas, às vezes, a gente não acorda sozinho para as coisas. Precisa de um despertador. Então, quem fala sim e fala eu vou, pôs o despertador para tocar. Mas, depois, cabe a quem vai querer acordar ou não. Então, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou assim, eu achei que ia ser uma coisa tão mais tranquila. Eu falei, querido, o despertador é gostoso? Não. Então, assim, é uma experiência muito gostosa. Estar lá com eles é de muita paz, de muita calma. E eu conduzo com muito amor. Mas, dependendo da pessoa, eu preciso ser o despertador que cutuca, sabe? Por isso que eu falo que é awakener, né? Que é pra acordar. E pra acordar, dificilmente o meu filho acorda quando eu falo, filhinho, amor da minha vida, vamos levantar. Eu começo assim, mas tem hora que eu falo assim, vamos, já tá na hora. Então, é mais ou menos essa analogia. Por isso que veio o nome Despertar pra mim. E a minha metodologia é baseada nisso. Bem resumido. Bem resumido, exatamente. E até mesmo pra gente começar e as pessoas entenderem, né? Porque elas têm dúvidas, mas como que é? Eu chego lá e eu falo o quê? Então, eu vou contar um pouquinho da minha jornada para as pessoas entenderem e você vai dizendo, é isso mesmo, tal. Então, a primeira coisa, como você mesma disse, né? É um despertar. Eu comecei a ver que, puxa, eu já procurei isso, eu conheci a medicina, toda a parte científica, toda a parte fisiológica, bioquímica. Aí depois eu fui para a medicina bioenergética, descobri esses aspectos do corpo sutil, das emoções. Comecei a entender as técnicas e realmente aí o campo se abre, né? Várias outras terapias holísticas se abriram e começaram a acontecer na minha vida. Inclusive, uma delas foi o nosso encontro, né? E a gente... Você me falou, tal, e eu tinha medo de cavalo, assim, eu andava de cavalo, já andei no passado, quando era adolescente, mas depois de um tempo, de adulto, nossa, nunca mais, aí quando falou, olha, então você entra numa arena, e aí, quem quiser trabalhar no seu campo, entra. Os cavalinhos. Eu falei, gente, como é que é isso, trabalhar no meu campo? Eu não tô entendendo nada. Falei, mas calma, não, acho que eu ouvi muitos relatos, óbvio, né? E na nossa conversa, você foi muito tranquila. Falou, olha, os cavalos não machucam, eles só ficam ali trabalhando, mostrando as emoções, né? Tem, óbvio, o direcionamento do terapeuta, né? Junto. Claro, vocês ficam juntos. Tem o Eduardo também. E aí, eu me senti segura, eu falei, não, então, beleza, acho que tudo bem, né? Cavalo é tão lindo, né? Eu tenho uma admiração, assim, que eu fico parada olhando eles, eu fico meio hipnotizada. E quando eu cheguei, realmente, você conversou, explicou as leis sistêmicas, né? E logo em seguida, você falou, então tá bom, coloca a sua intenção, que você veio fazer aqui hoje, e vamos ver o que eles vão mostrar. Então, ao entrar nesse campo... O que é o campo, né, o Ká? É aquela arena, assim que fala? A gente chama eu chamo de campo, mas é um espaço fechado, né? Uma espaço, pista. Né? Isso. Uma pista com areia, né? Com areia. Pra quem nunca viu, né? Pra ela começar a entender um pouquinho. E aí, a gente ali, você faz os movimentos com a gente, alguns exercícios. Os cavalos vão entrando, né? Entra a quantidade que quiser. A gente não usa cabresto, a gente não obriga nenhum cavalo a trabalhar. Eles entram se eles querem, quem quer. Então, isso eu acho super importante falar, porque tem gente que fala, ai, que judiação fazer isso com o cavalo. Imagina, os cavalos são livres, amados, super bem alimentados e eles têm livre vontade. Se ele quer, ele entra, se ele não quer, ele não entra. Tem cavalo que nunca entra, tem cavalo que todos entram. E é isso, é zero controle. E é muito legal porque as pessoas me perguntam assim, mas como que eles entram? Por que eles entram, né? E é claro que nós estamos aqui... Eu recebi outro dia uma opinião, né, de uma pessoa muito querida, falando assim, você acha que cabe uma médica que trabalha com a endocrinologia numa cidade interiorana de São Paulo, falar sobre despertares com cavalos, com animais, né? Falar de medicina holística, não vai ser muito chocante para uma cultura mais tradicionalista? E é justamente sobre isso. Adoro. O meu propósito é levar informação de caminhos de cura.
E não somente falar com aqueles que já têm o caminho determinado para eles, que faz sentido para a vida deles. Mas e aqueles que não fazem? Eu estou aqui com o conhecimento científico, acadêmico, com o conhecimento da endocrinologia, para trazer um equilíbrio hormonal para todos. Então, quando eu restringo a minha informação dos diversos caminhos de cura que existem, eu estou restringindo a minha educação, que é essa minha missão de vida, de uma saúde que trabalha com o todo. Trabalha com a mente, com o corpo. Excluindo. Eu estaria excluindo. Exato. Então, assim, tá tudo bem se você não quer ouvir sobre isso, né? Mas eu quero falar para aquelas pessoas que muitas delas eu pego no meu consultório, que já são terapeutas reikianos, que são terapeutas holísticos, frequenciais, enfim, que quando eles tomam consciência de que às vezes também não é só ir lá no cavalo e fazer uma terapia, um despertar, é um todo que, olha, tem que fazer reposição hormonal, às vezes, tem que cuidar da sua tireoide, tem que cuidar da saúde. Quantos caminho para você que vai lá? Muitos. Então, por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm orientação. Então, é isso que nós queremos dizer. Não é só ficar fazendo os despertares da consciência, etc. Mas é você lembrar que a máquina, que é o corpo, ela também precisa de cuidados. Claro. Então, a gente não está aqui para excluir nada. Nós viemos para somar, agregar conhecimento para quem está em casa, para conhecer mais um caminho de cura. Né? Eu falo assim sempre, Pri, quando perguntam, como que é a Pri? Eu falo, a Priscila lida com a verdade dela. Assim como eu lido com a minha, você lida com a sua. Exato. E lidar com a nossa verdade exige muita coragem. Porque é muito mais fácil, seria muito mais fácil se eu só falasse daquilo que eu estudei, do Jung, do Freud, da psicologia, que é o que eu sou. Eu tenho lá meu CRP, meu carimbinho, vou... Mas essa não é só isso. Para mim, não é só isso. Nossa, eu honro o Freud, o Jung, a Melanie Klein, eu estudo, eu gosto. Mas eu sempre falei, tem algo a mais. Cadê esse algo a mais? E é difícil colocar as caras e falar. Eu já tive problemas com o CRP, porque o CRP eles não reconhecem. Porque não é científico. E tudo bem. Minha formação em psicologia, ninguém vai tirar de mim. Porque depois, Pri, que eu aprendi a lidar com a minha verdade, eu fui tão mais feliz. E eu digo para os meus pacientes, a grande maioria das pessoas que me procura tem medo da sociedade. Tem medo do que vão achar. Tem medo de ser diferente. Tem medo. Então, o medo é o tema que eu mais atendo. Porque as pessoas não têm coragem de ser elas. E eu falo assim, quando você consegue ser você, você não sabe o presente que você está dando para sua alma. Porque a gente tem um propósito nessa vida, a gente veio por algum motivo. Você não está aqui nessa cadeira entrevistando a outra que é cientista, a outra que é reikiana, a outra que gosta do bicho, à toa. Você é um porta-voz. E você está lidando com a sua verdade. Então, você não estaria com essa alegria, com essa lindeza que eu vejo de você e de alma, se você tivesse só com os médicos, cientistas, CRM. Porque você ia falar, gente, isso é maravilhoso, eu sou uma dessas. Eu sou essa médica. Mas e se eu agregar isso? E se eu atrair aquilo? Então, eu sempre falo, quando alguém vai... Eu falo assim, não existe milagre. Existe um sim que você fala. Esse é o seu sim, então vá buscar ajuda. E nessa ajuda de ser você, você vai buscar uma... Eu indico, eu sou psicóloga e eu falo, não adianta você vir só aqui nos cavalos. Você vai ver, tem muitas coisas daqui que vão abrir muitas caixinhas em você e que você vai precisar de uma ajuda. Então, eu vou te recomendar alguns terapeutas, alguns psicólogos que atendem do método tradicional. Eu mesma, toda segunda-feira, eu vou na Paula, que é psicóloga tradicional, divã, e lá eu fico. Então, eu poderia, assim, eu não excluo, porque esse também é importante. Faz 15 anos que eu faço essa terapia. Mas essa terapia não chegou aonde o primeiro movimento que eu fiz com os cavalos me levou na minha vida. Um insight absurdo que mudou a minha vida, literalmente. Por quê? Porque eu me abri para todos. Então, a gente fala, a primeira lei do Bert Hellinger é pertencimento. Todos pertencem. O reikiano, e vai ter paciente para todos. Então, vai ter paciente que vai olhar para Priscila e vai falar assim, uma biruta, ela sai entrevistando a outra que lida com o cavalo. Vai ter.
Porque você tá dando sua cara a tapa, amor. Você podia fazer tudo por baixo do pano. Mas você está lidando com a sua verdade. Então é por isso que a gente se conectou. Porque eu também lido com a minha verdade. E eu sou extremamente, muitas vezes, falo assim, o que ela tá falando de São Miguel Arcanjo? Tô falando de São Miguel Arcanjo. Amo São Miguel Arcanjo. Meu trabalho é ancorado em São Miguel Arcanjo. E é o São Miguel Arcanjo que me traz toda a minha abundância, minha prosperidade. Porque ele também tá dentro da minha verdade. E é isso. Vai ter gente que vai... Nossa, nada a ver o que a Carol fala. E tudo bem. Tá tudo bem. E eu achei muito lindo quando você começou a falar, a gente discute muito caso, né? Quando a gente vai tomar café, eu já sei. Eu falo, vamos tomar café hoje, vamos... Ah, pronto, vamos contar qual é as histórias que a gente vai trocar, né? E é muito legal, sempre muito produtivo. E você começou a falar, Pri, tô estudando muito coerência cardíaca, tô estudando muito sobre como que o cavalo envolve isso e tudo mais. E eu até tinha colocado aqui para nós, né, no nosso roteirinho, porque era uma coisa que eu estudei muito na medicina bioenergética. A coerência cardíaca e os movimentos que a coerência cardíaca faz dentro do sistema hormonal. Sim. Neurológico e hormonal. Então, para quem tá em casa, entender o que é isso que eu tô falando. Pessoal, quando nós estamos pensando algo, sentindo outra coisa, diferente do que pensamos, nós estamos em diferença de fuso, vamos dizer assim, né? Você pensa algo, tá sentindo outra, isso aqui gera uma desarmonia do seu sistema. Então, a coerência cardíaca é quando nós temos várias oscilações da frequência do coração de bater, mas ela tem uma certa regularidade. E isso gera uma curva bem harmônica, como se fosse uma onda de som, vamos dizer assim. Quando eu tô em não coerência cardíaca, né? É quando eu tô muito bagunçada dessa curva. Eu não tenho uma harmonia. Então, isso é medido hoje, isso é científico. E nós sabemos que em coerência cardíaca é quando eu estou o mais próximo de um alinhamento, né? Entre os meus pensamentos e as minhas emoções. E quando eu estou muito agitada, eu estou estressada, eu estou pensando em várias coisas, eu estou preocupada, eu estou ansiosa, eu provavelmente não estou em coerência cardíaca. E no caso dos animais, o cavalo é um special, você pode falar muito melhor do que eu, eles se conectam a essa frequência. E como eles são animais divinos, eles não têm julgamentos. Nenhum. Eles recebem tudo do que é canal aberto, divino, né? É uma criação. Quando eles chegam em nós, seres humanos, que estamos totalmente desalinhados, eles começam a fazer uma coerência com a frequência do nosso coração. E isso tende a nos acalmar, até que a gente vai entrando em coerência. Por isso que bichinho de estimação, nossa, eu cheguei tão estressada em casa, aí eu fui dar comida pra Cacau. Pronto, um movimento que a Cacau fica lá me perturbando, eu querendo brincar o tempo inteiro, eu falo, tá bom, Cacau, eu sento no chão, tal. A hora que eu levanto, eu respiro. Essa respiração é o alinhamento do meu... É um descarregar do meu sistema nervoso. Então, os cavalos, eles têm uma frequência... Fale melhor, Carolina, sobre isso. Eles têm uma frequência cardíaca que eles nos ajudam a regular a nossa. Então, até pressão arterial. Os cavalos, antes de entrar no campo, eu sempre faço um movimento de coerência cardíaca. Quando a gente está em coerência cardíaca, os cavalos se aproximam da gente. Então, várias vezes eu faço testes, fecho meu olho e começo a fazer minha coerência, porque o que é eu sou mentora do HeartMath, né, que é o Instituto do Coração. O coração é o primeiro órgão a se formar. Não existe cérebro, o coração já tá lá batendo. Quando você vai fazer ultrassom, a primeira coisinha que nasceu em você? O seu coração. Então, o coração, hoje, já é comprovado que ele tem neurônios, o coração tem memória. Então, quando que a gente faz? Eu falo assim, a mente mente. A nossa mente mente. O nosso maior inimigo é a nossa mente. Então, se você tá me entrevistando e você tá assim, o que será que o pessoal de casa tá pensando? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Você não tá em coerência, amor. Você tá em coerência quando você tá com a sua verdade. Se você acredita nisso, pronto. Seu coraçãozinho vai...
é aquilo, tá bonitinho e azar do resto. É muito difícil. A gente, não tô nem aí pro outro. Lógico que a gente tá aí pro outro, até porque a gente vive em sociedade, é importante. Mas espera aí, uma coisa é eu estar aí para o outro, me preocupar com o outro. Outra coisa é eu viver em função do que o outro quer que eu faça. Aí, assim, tem pessoas que é uma vida vivendo de acordo com o que a sociedade espera. Não, eu tenho que ficar casada porque casamento é o certo. Quem disse? Então, o cavalo, quando a gente entra e quando a gente faz esse exercício, que é simples e que você pode fazer em casa, todas as vezes que você sentir desregular, que você tá no trânsito, às vezes, tá com vontade de xingar no trânsito, respira no coração. Então, a respiração focada no coração é você colocar a sua mão no coração, e hoje eu já nem ponho mais a mão no coração, mas para quem ainda não tá treinado, começa a respirar de uma forma tranquila, mas focada no seu coração. Quando você vê, acabou o estresse. E isso é exercício que dura 2, 3 minutos. Então, na minha mentoria, antes de todas as aulas, eu faço o movimento. Coerência cardíaca. Vamos entrar em coerência cardíaca. Antes de entrar no campo. Ou lá na cozinha, onde eu converso, a gente conversa na cozinha. Ou quando a pessoa senta, a primeira coisa que eu faço, põe a mão no seu coração e se conecta com o seu coração. Permita que os cavalos adentrem ao seu coração. Quando você conecta com o coração, você conecta com a alma. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho 100% de alma. Então, eu fico brava quando um cliente começa a me fazer pergunta. Porque eu falo, isso daí é a sua cabeça, esquece, eu não vou responder. Sente. As pessoas não sabem sentir, Pri. As pessoas não sabem sentir. O que você sentiu? Eu não sei. Mas não sei, sentiu o quê? O que você sente? Como tá seu corpo? São Como tantas seus fraturas, batimentos? são tantas dores, né, emocionais, que entrar em contato... Só essa pergunta, às vezes as pessoas elas se sentem invadidas. Então, por que você quer saber? Né? Porque as pessoas estão tão em reatividade. E sentir é tão importante quanto pensar, né? Exato. Mas essa conexão não é valorizada. Hoje a gente está sentindo esse movimento, porque não tem como, né? Os despertados, né? E a gente está entendendo que cada vez mais dentro das empresas. Sim, isso tem sido muito hoje valorizado. Tem mindfulness, ninguém tinha. Meditação, yoga, silenciar. E como tudo acontece de cima para baixo, né? No sentido de, tem que mudar a cabeça do dono para então mudar os colaboradores. A gente sabe a contratação das pessoas hoje estão sendo feitas muito mais pela capacidade de liderar as emoções do que, de fato, pelos currículos. O coeficiente emocional, o QE, né? Não é mais o QI. Não é mais o QI. É você saber lidar com as suas emoções, porque as suas emoções impactam no outro, diretamente. O seu trabalho, ele é esse autoconhecimento. Quando eu fui lá trabalhar, né? Fazer o meu trabalho com você, na verdade, e os cavalos me ajudaram a olhar para partes do meu inconsciente, das minhas emoções, né? Que não estavam despertadas ainda. Então, aquilo me sugeriu oportunidade de trabalhar comportamentos, trabalhar desapegos, crenças, ressentimentos. Opa, você olhou isso aqui lá no passado, agora precisa dar uma olhadinha de novo, querida. Não, é outra camada que tá saindo. Isso aqui não precisa mais. Isso daqui não precisa mais. Tchau, exato. Então, assim, é muito legal, porque tudo isso vai impactar na saúde física da pessoa. Com certeza. Então, para quem tá em casa... Para você entender a conexão entre o nosso trabalho, é muito mais as emoções, o nosso estado emocional, o que a gente carrega de crenças, e aí é onde a Carol começou falando do alinhamento da relação entre o pai, mãe e a alma da pessoa, né? O quanto isso interpreta para a pessoa, a forma como ela interpreta isso é o que vai fazer diferença na qualidade que ela se cuida, na qualidade em que ela se segue disciplinada numa boa alimentação, numa boa atividade física, o quanto ela, de fato, está determinada, eu vou ter que mudar esse hábito. Vou ter que mudar. São escolhas. São escolhas. Exatamente. Mas nunca foi assim. Doutora, mas sabe o que é? Eu venho de uma família que bebia todo final de semana. Não, porque final de semana é o dia que a gente sempre toma café e faz isso. Tá, mas você tá com um novo propósito. E isso não está alinhado mais com o seu propósito. Sim. Então, como que a gente pode fazer? A pessoa não consegue. Aí é a hora que eu sinto, e aí é onde entra nós profissionais holísticos, né? É onde eu sinto, aqui. Olha, você vai precisar mexer aqui e eu tenho alguém que pode te ajudar. Pode te ajudar de uma maneira ética, de uma maneira
muito carinhosa, porque você é muito carinhosa, muito acolhedora. E vai te despertar em aspectos que eu não vou saber. Eu não vou, muitas vezes, nem saber fazer a leitura disso nos seus exames laboratoriais. E aí você vai me perguntar, olha, mas não tá batendo o que eu tô sentindo com o exame laboratorial? Eu falo, então, é que no meio disso tem o que você sente. Tem a sua interpretação do dia a dia, né? Claro, da sua tireoide. vida. Essa região, palavras não ditas. Quantas coisas você deixou de falar que se formaram nódulos aqui nessa região? Então, você precisa trabalhar isso também. Você pode dar o purã, você pode dar o que você for. Mas eu mesma, eu tinha, você sabe. Cadê os meus? Sumiram. Nossa, o que aconteceu? Milagrosamente, não. Haja retiro, autoconhecimento, constelação e toda essa parte também holística, além dos hormônios que a gente precisa tomar para repor. Então, assim, não é... Eu falo que não é... Você tem que ser aberta a todas essas oportunidades. E eu sempre digo que o meu trabalho, ele é complementar. Ele não é único, só ele não vai resolver nada, porque você vai fazer ele junto com a Priscila, que vai olhar a sua saúde, junto eu que vou olhar. A terapia, talvez, depois que você precise. Tem gente que não. Mas tem gente que, assim, às vezes a pessoa vem com tantas questões que eu pergunto, o seu psiquiatra sabe que você veio? Ele te recomendou? Porque, assim, é uma profundidade. Aí eu até, por ser psicóloga, eu até falo, aqui eu sei até onde eu vou com essa pessoa, eu não vou muito além. Porque ela vai ver coisas e ela não tá fazendo terapia. Cadê? Cadê a terapia dela? Então eu falo, minha querida, você precisa, com este histórico, você precisa de uma ajuda. Então, você precisa buscar alguém para você administrar tudo que você vai ver aqui, porque não existe milagre. E para as pessoas que estão em casa, até conectarem isso que a gente está falando. Problemas de fertilidade, problemas de menstruação, né? Metrorragia, que é menstruar demais. Mulheres com hipertensão, dores de cabeça, fibromialgia. Pessoal, geralmente elas têm problemas com as mães, elas têm abortos envolvidos que não foram tratados, elas emocionalmente, né? Eu tenho mulheres que estão em fase de climatério e menopausa, que elas perderam um bebê, por exemplo, há 20 anos atrás. E conforme eu vou colhendo a história dela ali, ela fala, doutora, eu falo, e foi quando que esse sintoma apareceu? Ah, foi depois que eu perdi meu neném. Ah, foi depois que eu separei. Eu falei, tá muito claro, até a pessoa verbaliza isso, que tem um fator emocional associado. Mas ela não... Mas ela não consegue... É ali que cabe a palavra despertar. E a palavra do médico, que ela confia de dizer assim... Vamos olhar pra isso? Vamos olhar pra isso? Exatamente. Eu falo, querida, então é aqui que a gente tem que trabalhar. É lógico, eu vou suplementar, nós vamos tratar toda a parte fisiológica, bioquímica, mas se você não olhar pra isso, não vai funcionar. Vai doer? Vai doer, mas depois vai mexer num machucadinho, arrancar a casquinha, sangra. Só que às vezes precisa sangrar pra que ele, de repente, seja curado. E a cicatriz vai ficar ali, não tem jeito. Então, mas exige coragem, Pri. Eu sempre falo, para estar lá no campo com os cavalos, exige coragem. Até porque, quando a pessoa tem medo do cavalo, eu falei isso pra você, a pessoa tem medo da própria grandeza. Ela tem medo de, assim, eu vou lá, vou me curar. E aí? O que vai ser de mim? E agora? Que eu vou estar bem. Aí eu vou estar, fortona. E aí? Será que o povo vai continuar vindo aqui me ver? Né? Será que eu vou ter a atenção dos meus filhos? Porque eu vou estar bem resolvida? Eu não quero. Será que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo? Porque esse era um medo meu. Esse era um medo meu de assim... Tá, eu vou lá e se daí fala, larga tudo. Vai mesmo fazer isso daí que soa aqui, ó, no seu inconsciente. Porque abre. Expande. Expande muito. A consciência fica outra. E uma vez expandida, nunca mais ela volta no tamanho caminho original. Sem volta. Caminho sem volta. Então... Carol, vamos trazer alguns aspectos específicos abordados, né, não somente... temas de consultório, mas aquela parte epigenética que nós sabemos. Então, se você ainda não conhece esse conceito, o que é epigenética, Pri? É justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. É nós trabalharmos até mesmo dos aspectos hereditários que você traz. Então, minha mãe tem hipertensão, a família inteira tem hipertensão, eu vou ter também. Não. Porque hoje nós temos uma ciência que trabalha com epi, que é acima, genética, da genética. O que significa isso? Se você fizer
e praticar um outro conceito chamado biohacking, que é você se auto-hackear na sua biologia, você consegue modular os seus genes e a sua hereditariedade através dos seus comportamentos, das suas novas crenças, das suas novas emoções. Então, isso que nós estamos falando aqui é o futuro, muitas vezes, da medicina, é o futuro da psicologia, é a gente trazer conceitos para despertar você aí na sua casa para, puxa, eu tenho isso. Então, realmente, é verdade. É melhor eu olhar para esses meus aspectos, porque pode melhorar uma condição de saúde que eu tenho hoje. Você pode romper Essa é a padrões. ideia. Exato. E cá, as pessoas vêm muito trabalhando as questões com a mãe. Vamos falar dos dois que você citou? Mãe e pai. Mãe. Vamos lá, nós estamos num programa Tudo para Mulheres, né? Quais são os aspectos mais comuns que você pega em relação à mãe? Olha, hoje mesmo, não à toa, eu atendi uma pessoa que o problema maior dela era com a mãe e uma arrogância e uma prepotência absurda com essa mãe. No intuito de ajudar essa mãe, cuidar dessa mãe. Então, eu sempre falo que intenção boa todos nós temos. Ninguém quer ferrar com a vida da mãe. A menos que a pessoa tenha muita raiva dessa mãe, aí são outras questões. Mas nós, você quer? Claro que não. Poxa, minha mãe me deu a vida e tal. Aí, bom, eu começo a querer fazer tudo pela minha mãe. E aí eu começo a carregar o peso que não é meu, que é dela. E que ela dá conta de carregar, mas eu acho que ela não dá. Então, quando eu acho que a minha mãe não dá conta, eu já estou me colocando acima dela. Porque eu tô dizendo assim, mãe, você já tá velha? Você não... Inconsciente, tá? Sim. Você já tá velha, agora já não tem mais condição de tomar decisão nenhuma. Deixa comigo. Não, você vai no médico. Mãe, eu marquei a Priscila pra você, viu? Você vai 3 horas da tarde. Não, porque você tá com uma questão aqui. Ó, eu também já peguei a viagem pra gente. Você vai largar minhas irmãs. Isso tudo, eu tô bem intencionada. Porque, eu tô cuidando da minha mãe. Mas eu tô esquecendo que essa mãe é grande e que ela tem poder de decisão. Então, a gente pode cuidar da nossa mãe? É óbvio que a gente pode, mas eu sempre digo, a nossa vida não é uma dívida, é uma dádiva. A mãe disse sim pra você. Eu falo que o maior sim da nossa vida veio da nossa mãe. Porque nós mulheres sabemos que se a gente não quiser ter um filho, a gente não tem. O poder de decisão tá na mulher, não tá no homem. O homem, ele tem o quê? Ele tem a força física. O que acontece com essa força física dele se ele usar acima do que ele pode? Ele se torna um agressivo, um agressor. Não é legal. Mas ele sabe que ele tem essa força. E a gente? Qual que é a nossa força? O que a gente tem que os homens não têm? Criar. Poder de decisão, amor. A gente que decide se a vida vai ou não adiante. De criar a vida, né? Sim. De dar a vida, né? Então, assim... Só que se a gente usar isso a mais, despolariza o casamento, despolariza a relação e vira o homem da casa. Então, eu sei que eu tenho esse poder, mas eu não posso usar ele a mais. Porque senão eu viro uma agressora, como o homem é o agressor. Na hora que ele usa a força dele a mais. Então, quando a gente recebe esse sim da nossa mãe, já é o maior presente. Acabou. Ela não deve mais nada pra gente depois disso. E ela vai entregar pra gente aquilo que ela pode. Mais do que ela teve. Normalmente. Mas às vezes não é o que a gente quer. Na grande maioria das vezes. As pessoas falam, mas ela tinha que ter sido desse jeito, ela não foi. Não, porque ela bebia demais. Olha o que aconteceu comigo, fruto de uma mãe alcoólatra. Aí você vai olhar e você fala assim, e aí? Você sabe a história da sua avó? Meu avô era alcoólatra, batia nela. Entendi. Aí sua mãe também virou alcoólatra. E você? Meu marido tem uns probleminhas com bebida. Então agora você consegue entender que tudo é amor? Que vocês estão nessa por amor, mas daí é um amor que fere, não é um amor que adoece. Não é um amor que é purificado. Então, quando a gente olha para as questões dos nossos pais, e principalmente para nossa mãe, que é o nosso maior sim, eu falo que as obesidades é sempre a mulher querendo comer a mãe. Não adianta você querer emagrecer se você não toma a sua mãe. Do jeito que ela é. Não é só assim. O Bert, ele dizia assim, imagina essa água, são seus pais. Não dá pra você falar assim, eu só quero a parte da água, eu não quero o potássio. Nem sei se tem potássio na água, mas assim... Sim. Alguns minerais eu não quero. Não dá. Você tem que tomar a água inteira. E é isso. Então, às vezes... Como saber se eu já tomei o meu pai? Porque o Bert, ele dizia tomar, não é amar, nada, honrar. É tomar. E tomar é isso. Engolir. Tomar. Aceitar. Como saber se eu já tomei? Ele falava, não faça essa pergunta. Pergunte o quanto você já tomou. Porque você vai tomar diariamente, seus pais.
diariamente. São Não camadas, existe, né, de consciência que você vai aceitando, porque todos os dias você vai se renovando. Eu sinto, né, os meus pacientes que estão nesses despertares, eles vão, não, doutora, mas isso daí eu já melhorei. Ah, nossa, eu era muito pior com a minha mãe. E eu volto para ele e falo a mesma coisa, eu falo, calma, são camadas. Nunca fale que você já sabe. Ah, isso daí eu já sei. Ah, isso daí eu já melhorei. Não tenho problema com a minha mãe. Eu falo assim, ai, coitado, não sabe nada. Todos nós temos, com a mãe e com o pai. E eu digo assim, e eu sempre falo, não é conviver. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando a gente fala de mãe, a gente tem pessoas que têm mães narcisistas, que têm mães agressoras, que bateram, espancaram, mães doentes mentais que não querem tratamento. Então, não é sobre conviver com essa mãe. De repente, a solução é se afastar dessa mãe e dizer, mãe, obrigada pela vida, pelo seu sim, eu sim, carrego você no meu coração e você é exatamente essa pessoa, mas me faz mal estar por perto. Então, para eu continuar te honrando, eu preciso me afastar. E aí eu me afasto. E eu tenho a minha mãe no meu coração. Então, assim, não é sobre a mãe. Porque a mãe vai ser essa mãe. A mãe vai continuar sendo ela. A menos que ela queira mudar. Mas ela não vai mudar por nós. Porque não cabe a nós pequenos exigir mudanças na nossa mãe ou no nosso pai. Porque eles que são os grandes. Mas a verdade seja dita que quando a gente aceita eles... Nossa, gente. O movimento acontece na família. E eles... te olham de uma forma diferente. Eu tive isso muito, muito claro né, no meu sistema ali, que quando eu fui resolvendo as minhas questões familiares, né, com a minha mãe, com o meu pai, isso foi o movimento. Eles me olhavam diferente. Aí porque você mudou. Aí fica a pergunta: eles te olhavam diferente ou você que olhava eles diferente, né? Ou você que não olhava, você que não tinha olhos para olhá-los dessa forma. Sim. Porque agora você se abriu e você expandiu sua consciência. Sim, perfeito. E você comentou as mulheres que querem, né, emagrecer. E isso é muito comum no consultório. Eu pergunto, como foi a sua infância? Me conta a história do seu ganho de peso. Ah, doutora, desde que eu era pequenininha, tem dois lados, né? As que desde pequenininha sempre foram acima do peso e eram famílias muito italianas, por exemplo, comiam muito e tarará. Ou que, não, minha mãe sempre saía e comprava uma coisa, balinha, chocolatinho. Ou eu via minha mãe comendo, eu venho de famílias de pessoas com obesidade. E aí eu pergunto, e a sua mãe? Ah, minha mãe falava que eu ia ser assim mesmo. Ué, que eu sou gorda e não sei o quê. Então, era sempre pejorativo, era sempre negativo. E ela, numa tentativa de aparecer pra essa mãe, ela começa a desenvolver um distúrbio alimentar. Sim. Aí, ela fica ou compulsiva, ou ela faz expurgação, que é uma bulimia, uma anorexia. E aí, hoje, fica aquela magra esturricada. Nada tá bom. Nada é suficiente, porque é aquele vazio sempre da aceitação, do trabalho com a mãe. E o outro lado eram aquelas mulheres muito magras e que a mãe tinha um exagero na magreza, na estética de performance corporal. Tem que ser magra. Então tem que ser magra, tem que ser magra. Mas era uma magreza de acordo com o padrão dela. E quantas pessoas eu vejo que não são acima do peso, mas ela nunca tá satisfeita também com o peso. Então ela, não, mas é que eu tenho que estar magra, eu tenho que estar bonita. Por quê? Ah, porque a minha mãe falava isso. É lógico, crença. Então, aquelas, assim, é enraizado. Muito enraizado. É enraizado, com certeza é. E não vai ser com Ozempic, não vai ser com Monjaro que eu vou tirar isso. Não. Misericórdia. Então, se a gente tá falando de um emagrecimento sustentável, não é ignorar o uso das medicações que podem nos ajudar. Pode ajudar. Mas a gente tem que olhar para a raiz do problema, porque... Senão não vai ter perenidade. Vai voltar e vai virar o efeito sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, quando eu falo para elas, falo, cara, resolve. Vai buscar um nível de consciência acima do seu relacionamento que você já tem hoje com seus pais. Ah, mas são falecidos. Não tem problema. Vai trabalhar os perdões que você tem que fazer, a aceitação do nível de consciência dela hoje, né? Enfim, então, obrigada por trazer a mamãe aqui. As mamães sempre. E eu queria trabalhar também um outro aspecto, que são as pessoas exaustas, cansadas, né? Esse mal do século que a gente pega, ansiedade. O que dentro do seu trabalho, você mais vê como uma queixa desse cansaço extremo? Pode ser o lugar
que não é dela, né? Que Tá você fora. aqui já falou. E se tem mais alguma coisa associada a isso? Dinheiro, relação, né? Isso eu acho que as pessoas exigem, às vezes, muito delas mesmas. Uhum, E normalmente a exaustão vem quando elas estão fora do lugar. uhum, Quando elas estão querendo ocupar o lugar que não é delas. Uhum. Por exemplo, fazer pelos pais é exaustivo. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa não trabalha, mas ela tá sempre acabada. Aí você vai olhar, ela está tomando totalmente a dor da mãe, a dor do pai pra ela, e ela quer salvar o pai e a mãe. perfeito. Porque tá doendo nela ver o pai e a mãe sofrer, então ela quer salvar e tirar o pai e a mãe do limbo. Não vai conseguir, amor. Uhum. Então, a pessoa que eu atendi, ela dizia assim pra mim, eu não aguento mais emagrecer, engordar. Aí eu só fiz assim, como é a sua relação com a sua mãe? Ela fez assim, não é muito boa. Eu falei, claro que não é muito boa. Se você não consegue emagrecer, você precisa... Daí ela começou a dizer, não, porque minha mãe ajuda só quer saber das minhas irmãs, não, porque as minhas irmãs já ninguém trabalha. Eu falei assim, amor, as suas irmãs são filhas e você não. Se você se colocar como filha, você vai ter o que as suas irmãs têm. Você só não tem o que as suas irmãs têm, porque a sua mãe tem pra dar, porque ela dá para suas irmãs. Por quê? Porque você tá se colocando como uma pessoa que tá julgando, você tá dizendo pra mim que a sua mãe não é feliz. Quem é você pra dizer que sua mãe não é feliz? Se essas duas irmãs, de repente, podem ser exatamente a razão da vida da sua mãe. Elas dão trabalho e graças ao trabalho que essas suas irmãs dão, que ela tá viva. Que às vezes ela já podia até desistir de falar, agora já tá todo mundo encaminhado, já posso ir descansar. Eu falei, então, na verdade, as irmãs que você tanto julga são aquelas que estão mantendo a sua mãe com vontade de manter a vida, com o propósito dela da vida. Então, você não pode querer tirar isso da sua mãe. Porque você acha, na sua arrogância, que a sua mãe não está gostando, ou que a sua mãe não dá conta. Uhum. A sua mãe é a grande, ela dá conta. E se ela não der conta, ela vai fazer o que ela precisa fazer. Ela vai chegar para suas irmãs e falar, gente, agora ninguém mais mora comigo, tchau, eu quero morar sozinha. E se ela não fizer isso, deixa, ela é a mãe. E aí eu falei, e eu garanto que você faria isso pelos seus filhos. Daí ela começou a chorar. Eu falei, então é só você... Ela falou assim, uma coisa tão óbvia e eu precisei pagar para você me falar isso. Eu falei, pois é. Eu falei, é óbvio e depende de uma tomada de decisão. Quando você escolhe... mas a minha mãe vive me pedindo opinião. Sabe o que você vai dizer para ela? Mãe, eu não sei. O que você acha das suas irmãs? São suas filhas. Eu não sei, mãe. Você dá conta. Resolve você. Mas eu queria só ir eu e minha mãe e as minhas irmãs querem ir também. Você chega pra sua mãe. Como é que... Eu perguntei pra ela. Falei, como é que você, quando você quer sair só você e a sua mãe, o que você fala? Ô, mãe, você não vai levar as meninas, porque elas vão encher seu saco, elas vão te atormentar, elas vão isso. Eu falei assim, então, quando você tá falando das suas irmãs, você tá falando da filha dela. Que filho é a coisa mais importante que a gente tem. Vem falar dos meus filhos pra mim. Não fale. Sim. É a mesma coisa. Eu falei, então, você precisa dizer pra sua mãe assim, aí entra no sentir. Eu falei, como é que você se sente quando você quer estar você e a sua mãe, e a sua mãe quer levar suas irmãs? Ela falou assim, eu me sinto totalmente excluída, eu não sinto que eu não sou prioridade, eu tenho muita raiva. Eu falei, então, ótimo. Então, você vai dizer pra sua mãe assim, mãe, eu me sinto super excluída, eu queria ter um momento só nosso. Será que é possível ter um momento só eu e você? Eu quero te levar pra conversar, eu quero te abraçar, eu quero estar com você. Eu falei, você consegue falar isso pra sua mãe? Daí ela falou assim, vai ser um pouco difícil. Eu falei, claro, é muito mais fácil apontar o dedo pra sua mãe e julgar ela. E dizer assim, tá vendo? Toda vez que eu te chamo, você quer chamar as irmãs pra ir com você. Do que dizer, mãe, eu quero tanto estar só nós duas. Eu falei, eu duvido que a sua mãe vai dizer não pra você. Tenta e depois você me conta. Por quê? Porque esse é o sentir. E quando eu falei, quando você se sente, ela começou a chorar. Porque a gente tende a não querer entrar em contato com os sentimentos, porque vai doer. E esse movimento, né, Carol, ele é feito aos poucos. Eu lembro que essa movimentação da mudança do meu comportamento, e como muitas outras eu pego assim, mas meus pais não têm condição. Então eu preciso ajudar na suplementação, sou eu que vou olhar o médico, né? Como você comentou antes. Não, eu que vou levar para fazer tal coisa. E eu pego essas pacientes também falando assim, doutora, mas é que se eu não fizer, meus irmãos não vão fazer.
Eu falo, mas você já perguntou pra eles? Porque todo mundo tem pai e mãe, né? Eles estão na mesma posição que você. Não, mas sou eu que tenho que assumir. Então, muitas vezes a paciente, ela nem cogita. Mas é crença. Crença claro. limitante. Eu dou conta de tudo, eu não quero dar trabalho pros outros. Exato. Não, porque daí assim, eu faço, eu resolvo, eu sou mais proativa. Eu falo, olha, eu entendo essa movimentação familiar, eu já estive nessa posição. Ela é desafiadora, você dá conta mesmo. Sim. Você já demonstrou isso. Mas isso tem a ver com o seu cansaço extremo, tem a ver com a sua queda de libido, tem a ver com a sua falta de interesse pelo seu marido. Isso tem Claro, cadê o totalmente espaço? a ver. Não tem espaço. E aí, quando ela vai no cavalinho, e o cavalo fica jogado no chão, deitadão. Morto. E por isso que eu gosto. Porque não sou eu que tô falando. Eu falo, olha lá. Você tá vendo? Eu não fiz nada pro seu cavalo leitura deitar. ali Tem das 6 emoções. cavalos aqui, só o seu que tá deitado, acabado. Você quer continuar assim? É uma escolha. Se você quer, tudo bem, vambora, você continua, vai adoecer, vai embora mais cedo, tudo bem. Agora, quer cuidar da sua vida? Quer levantar? Quer fazer esse cavalo ter força? Você tem que aprender a dizer não e dizer pros seus irmãos, amor, então ninguém vai levar. Porque eu também não vou. Isso. Eu também tenho minhas coisas, então... E aí, ou ainda, perguntar se essa mãe quer ir. Porque às vezes a mãe não quer ir. E você tá obrigando a mãe a ir. Já atendi muito paciente idoso de 70, de 80, que o filho levou. E ela não sabe nem o que ela tá fazendo lá. Aí eu começo a conversar com ela. Eu tô indo na minha roda de samba, tomando a minha cervejinha. Ele fica me perturbando, falando que eu não posso. Eu já tô com hipertensão, já tô com 80 anos, tô viúva. Eu não quero. Tá. Eu falei... Tudo bem. Chega uma hora na consulta que eu falo... olha, entendi. Então, vamos fazer o seguinte. O que a senhora está disposta a fazer para sua Abrir mão. saúde? Exato. Ou para melhorar a sua saúde um pouco. Tem alguma coisa que te incomoda? Umas dores aqui, umas dores aqui. Falei, ótimo, vamos começar por aí. Porque às vezes os filhos, eles me mandam muitas mensagens. Olha, Pri, minha mãe tem isso, tem aquilo, você fala para ela não sei o quê. Linda. Eu vou ouvir a sua mãe. A sua mãe tem sã consciência pra me dizer o que ela sente. E aí você começa, né? Como eu atendo muitos familiares, eu falo, meu Deus, é impossível não conseguir tratar essa pessoa, porque olha a posição que ela está ocupando acima dessa mãe. Como você falou lá no começo, é uma boa intenção. Claro, sempre é. Mas isso está prejudicando a saúde dela na medicina bioenergética. Dos dois. Dos filho dois, e da mãe. Perfeito. Na medicina bioenergética, nós aprendemos muito sobre autorresponsabilidade. E cada um tem a vida que tolera, com o nível de consciência que tem. Exato. Então, se você chegou... Não, mas eu sei que agora a medicina integrativa, eu posso dar suplemento, a minha mãe tem que tomar esses suplementos, porque ela toma muito remédio. Amor, você tem essa consciência. Não é que você não possa sugerir para ela. Sim, você pode. Vamos educar, podcast tá aí para isso, coloca o TPM no ar, maratona lá, é de graça, deixa ela assistindo. Agora, fazer ela muitas vezes, não, porque você tem que tomar isso, tomar aquilo. Nem vai resolver. Entendeu? E aí ela começa a entrar em dúvida, ela começa a ficar aflita, eles começam a brigar. E o mais importante de tudo, Pri, quando você começa a fazer isso pelos seus pais, você tá tirando a força dos seus pais. E quando você tira a força dos pais, você tira a sua própria força. Então. Porque se você é metade pai e metade mãe, se você não vê força neles, você não vê força em você. Então, assim, você primeiro precisa olhar. O meu pai, pra mim, ele é um exemplo. Ele tem 80 anos, ele estava na UTI, você sabe. Saiu da UTI. Da UTI, porque já foi da UTI e não foi pro quarto. Ele já foi, o senhor tá dispensado. Não, pra empresa. Na mesma hora, ele saiu, o motorista simplesmente do hospital para a sala dele, da empresa. Eu, como filha, eu tinha 2 opções. Eu falo assim, putz, esse cara é... a palavra. Porque com 80 anos, sair de uma UTI e voltar para a empresa, eu tenho que admirar, tirar meu chapéu e falar assim, eu tenho essa força. Ou pegar e falar assim, você não vai, você vai para casa, eu já avisei o Isaac vai te deixar em casa, você não vai voltar, pai. Eu poderia fazer isso, ele não ia me obedecer, eu ia me desgastar e ele ia ser grosso comigo. Porque ele ia olhar na minha cara e falar assim, filha, quem sabe disso sou eu, menos. Põe-se no seu lugar. E foi o que eu fiz. Mas eu fui até lá e disse, pai, você não tem noção do quanto me preocupa essa sua postura.
O quanto me deixa chateado, o quanto me deixa preocupada com você. Você precisa olhar para sua saúde, pai, antes. É aqui que me deixa bem. Então tá bom, que bom. E eu olhei e falei, o cara é o cara. E tá tudo bem. Graças a Deus que eu tenho esse pai. Então, eu não posso tirar a força dele. Mesmo ele aos 80 anos. Agora, quando a gente começa a tirar a força, tirar poder dos nossos pais, a gente está se enfraquecendo. E isso não é legal. Porque o pai, ele continua grande. Ele continua grande. Isso não impede você de dizer como você se sente diante da postura do seu pai. Se seu pai quer fumar, minha mãe fuma. E em vez de eu ficar falando pra ela, mãe, agora eu não vou mais ir na sua casa porque você é fumante. Eu dizia assim, mãe, cada vez que eu venho na sua casa e que eu vejo você com esse cigarro, dói meu coração, porque eu sei que é um dia menos que eu vou ter a minha mãe por perto. Mas a escolha é sua, mãe, se você quer fumar. E aí isso faz com que ela fale assim, eu não quero deixar minha filha chateada, então eu vou fumar menos. Quando ela tá, eu vou lá pra fora, eu fumo menos. Porque agora é diferente de eu começar a ficar brava com ela, xingar ela e falar, você não tem vergonha na cara, mãe? Vai fumar mais quantos maços por dia? É a escolha dela. E a gente tem que entender que os nossos pais são grandes, eles têm as histórias deles. E é um movimento pelo amor. É lógico. E não o desgaste. Pela dor. Pela dor, né? Pela malcriação, né? Vamos dizer assim. Então, cá, só agradecer mesmo. A gente ainda tem tanta coisa pra falar, né, minha amiga? Tem. Como você falou mesmo. Falou, Pri, a gente vai ficar 3 horas lá. Eu falei, eu não posso. Mas pra gente ir finalizando... Conta um pouquinho para nós das suas cartinhas, do seu livro que a gente tem aqui. Esse livro foi... Conta um pouquinho da sua história, né, Cá? Da transição. Livro é mais antigo, né? Mais antigo. Ele conta, fala do salto alto à galocha, porque eu era do mundo corporativo e fui pro mundo dos cavalos, saí do salto e fui pra galocha e mudou minha vida. Então é uma inspiração para quem ainda, para as pessoas não terem medo de buscar o sonho delas e não achar que tá velha, porque eu fui viver o meu propósito depois dos 37 anos de idade. E eu sou muito feliz. Então, eu já tinha quase 40 quando eu me encontrei. E as pessoas às vezes falam, já tô velha. Ninguém tá velha. Com filho, criado, separada, não sei o quê. Maravilha. Então, assim... Se é a sua verdade, busque, encontre e siga. Porque vai ter plateia, bem. Exato. Sempre vai ter. Muito legal. E esse eu fiz, que são mensagens. O Pietro, meu filho, fez junto comigo. Um dia eu tava em casa e eu queria umas cartinhas com cavalos, porque eu usava a cartinha. Eu falava, vamos ver se tem uma mensagem. Eu usava vários oráculos de cartinhas de outros profissionais. Aí um dia eu falei, gente, eu tenho que ter a minha com cavalo, porque eu não tinha com cavalo. E aí eu sempre trabalhei com verbos. Eu gosto de verbos, porque verbo é ação. E aí eu fui fazendo uma lista de verbos. E aí, essas cartinhas são 40 verbos, 39 verbos, e tem um último que é Coringa. E aí, eu liguei os verbos aos cavalos e a minha experiência com os cavalos, a manada, a tudo que os cavalos me ensinaram. E aí, são as mensagens diárias, tipo minutos de sabedoria, pra te inspirar no dia. Maravilhosa. Lindas, gratidão, né? Linda. Vale muito a pena. Cá, onde as pessoas te encontram e encontram esses produtos também? O meu Instagram, Carol Melo, com 2 L's, _ Awakener. O Awakener é chatérrimo, eu detesto essa palavra, mas não existe em português a palavra despertadora. Ia ser Carol Melo despertadora e iam achar que eu trabalhava com relógio, né? Então, o Awakener é a pessoa que desperta as outras pessoas. Então, o meu Instagram é a melhor forma de conhecer um pouco mais do meu trabalho e se conectar comigo. Muito legal. Muito obrigada, minha amiga. Imagina, Pri, prazer. Obrigada a você que tá aí na nossa audiência, na nossa atenção. Se você gostou muito do trabalho da Carol, vale a pena conhecer. Isso tem tudo a ver, a consciência dela, física, corporal e também nesse entendimento do cuidado integral, né? Então, não é somente a gente ficar lá cuidando das emoções e ficar essa mastigação também mental, né, Carol? Não, olha, às vezes pode ser a falta de algum suplemento, algum hormônio. Então, essa conexão é o que gera uma saúde plena. Inclusive, o que é saúde plena para você, Carolina? Saúde plena é a gente estar coerente de corpo, alma e coração. Maravilhoso. É o que eu acredito também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por hoje. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, 8 horas da noite, espero você de novo aqui. Tchau, tchau.